Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 20 de arte e vamos falar de cores, tá? De monocromia e policromia, né? Da teoria das cores e de como elas interferem, né, nos nossos sentimentos de quando a gente observa alguma imagem e também nas nossas próprias produções. Como objetivo, temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas. Então, vamos falar de cores, né? O que seria da arte também, ou né, do mundo de um modo geral, sem as cores? O estudo das cores, a teoria das cores é esse estudo, então, que vai desde de como a cor é interpretada pelo nosso cérebro até de como a gente aplica, né, nas peças de comunicação visual, em cartazes, em objetos, em mobílias, enfim. A teoria das cores ela é responsável pelo estudo, então, desde a composição das cores, das misturas, né, como a imagem que eu escolhi ali, primárias, secundárias, terciárias. Então, é todo esse estudo de como elas se formam, como nós enxergamos essas cores, de como elas refletem nos objetos e tudo mais, e também aquilo que elas causam na gente, né? De como elas acabam interferindo, então, trazendo sensações e emoções diferentes para a gente. Esta obra, por exemplo, né, do Pablo Picasso, Mãe e Criança. Pelas cores que foram utilizadas, a gente já percebe uma certa frieza, uma tristeza, uma melancolia muito grande, né? Esses tons de azuis ali realmente trazem, nos remetem essa sensação fria, né? Tanto pelo azul ser uma cor fria, como de nos transmitir, né, a maneira que ela foi empregada, esses tons escuros, de trazer essa sensação mais triste dessa pintura, né? E na teoria das cores, a gente pode então entender como a cor ela age em quem a observa, no ser humano, e como a gente pode utilizar isso também em nosso favor. Os artistas, por exemplo, o Picasso propriamente, mais adiante a gente vai conhecer as fases dele, que ele teve uma fase azul e uma fase rosa, que é onde ele demonstrou essa predominância, né, essa preferência pelas cores mais melancólicas ali na fase azul e mais alegres depois na sua fase rosa. E os artistas, e tanto nós, na maneira que a gente se veste, ou se você vai fazer um desenho e como você vai pintar, como você vai retratar esse desenho, transmite muito como você está se sentindo naquele dia e também o que você quer que a pessoa que observe sinta, né? Qual é a mensagem que você quer passar com isso. E assim a gente acaba transmitindo sensações, né, emoções apenas com o uso das cores. Não é por menos também se a gente pensar, quando a gente pensa em inverno, né, em roupas de inverno, a gente puxa muito para tons mais escuros, marrons, enfim, aqueles tons mais neutros, mas já no verão é florido, é colorido, é quente, né, é radiante. Então, querendo ou não, a própria moda gira em torno disso e aquilo que a gente busca representar também. Hoje eu quero enfatizar com vocês o que é a policromia e a monocromia, tá? A policromia, né? Poli e cromia vem aí de muitas cores, então são várias cores diferentes, então não somente uma cor e suas tonalidades, mas sim as várias cores que são empregadas aí juntas ou, enfim, selecionadas para o mesmo trabalho. Então, por exemplo, o ambiente que nós estamos aqui, ele é policromático, porque nós temos o quadro verde, né, o jaleco claro, a mesa, a TV, então é um ambiente que tem muitas cores, né? E já a monocromia vai ser o contrário, uma única cor. Aqui um exemplo, então, de um artista brasileiro muito conhecido, chamado Romero Brito. Ele é um exemplo de policromia, né? As suas pinturas, porque são uma explosão de cores. Não só são coloridas, como são, assim, extravagantemente coloridas, né? Ele usa muitas cores, muitas formas e são exemplos, então, de pinturas policromáticas. A monocromia, então, ao contrário, não são aí as várias cores, mas é de mono, né? Uma cor apenas. E essa cor, ela pode ser, então, oscilada de mais clara para o mais escuro, mudando aí
a intensidade dela. Então, a monocromia, uma pintura monocromática, vai ser apenas usando uma cor em seus variados tons, suas tonalidades. Para fazer isso, e de uma forma bem prática, eu quero convidar vocês a pegarem tinta, pincel aí, um suporte, uma bandeja, para acompanhar e fazer comigo, então, uma tira monocromática, tá? Que é o exemplo, então, dessa tirinha vermelha que eu coloquei na imagem. E eu vou fazer aqui com vocês utilizando a tinta azul, tá? Então, olhem só. Eu utilizei uma bandejinha de isopor aqui para exemplificar para vocês. Se você prefere assistir primeiro como faz e tudo, depois do vídeo utilizar essa sugestão para você praticar essas várias tonalidades também é bem legal, tá? Na bandeja eu já coloquei o azul, o preto e o branco. Por quê? Eu escolhi o azul porque ele é uma das cores que ele consegue variar bastante, tá? Tanto do mais claro quanto do mais escuro. O branco, então, a gente vai utilizar para trazer mais luminosidade, não clarear esse azul, e o preto para escurecer, tá? Para essa tirinha, aqui bem no meio, né, nesse retângulo que tem uma borda um pouco mais escura, eu vou utilizar o azul puro, assim como ele saiu, então, do meu frasco, tá? Estou usando tinta guache escolar mesmo. Então, eu vou utilizar esse azul escuro para ele representar esse retângulo maior aqui, que é a cor natural. Depois a gente vai fazer o quê? Misturando com o preto e com o branco para criar outros tons de azul. Pronto. Então, o centro da minha tirinha é a minha cor pura que eu tenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou para o lado de cá, clareando, assim como está na minha bandejinha, né? O claro está aqui para o meu lado. Eu vou fazer o quê? Vou misturar. Então, eu vou pegar um pouco do azul e um pouco do branco, mais ou menos a mesma medida, ó, e vou misturar para eu ver se vai ser claro o suficiente ou se vai ser claro demais, né? Tem isso também. Vou misturar aqui. Já formou um azul mais claro, mas vejam que ele é muito mais claro do que o meu original, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais azul para deixá-lo um pouco mais escuro. Então, vou pegar mais uma medida de azul para deixar ele mais escuro. Isso você pode fazer com qualquer cor, utilizar nos desenhos, até com os lápis de cor, sobrepondo as cores, mas aí já é um pouco mais difícil de você atingir, né, ele ainda está bem claro, eu vou misturar um pouquinho mais para tentar trazer ele aí para eu conseguir clarear 3 tons como eu fiz na tirinha. Então, olha só, fiz aí um segundo tom de azul e vou aplicar, então, ele logo aqui do ladinho do azul original. Você pode fazer, aqui eu fiz a tirinha, né, em retângulos, mas você pode fazer utilizando, né, círculos ou só colocar lado a lado eles também, como você preferir. E também aplicar em um desenho, fica bem legal. Olhem que ele ficou mais claro, mas não muito. Então, eu vou reutilizar o mesmo azul que eu fiz ali, só que colocando mais branco. Como eu fiz no início, ele ficou claro demais. Agora, eu quero ele mais claro para que ele fique diferente. Então, eu vou acrescentar mais branco a essa mistura. Toma cuidado para a tinta não escorregar aqui da bandeja. Ó, ele ficou um azul mais claro e diferente dos 3. Então, gostei dele e vou aplicar ele aqui. Dependendo a variação que você quer dessas tonalidades para criar essa monocromia, você pode fazer mudanças bem sutis ou mais radicais, né? Por exemplo, se eu colocasse esse aqui já ao lado do azul natural, só que aí eu não teria muito como clarear ele mais. Então, aqui, olha só, já estou fazendo um degradê. Vou misturar mais branco a esse azul que já está mais claro, para ele ficar ainda mais claro. Como eu falei, essa tirinha, né, essa monocromia também é conhecida como degradê. Você pode também usar a escala de cinzas, o próprio grafite para criar esse degradê também, que vai acabar sendo monocromático. Para esse último eu vou misturar bastante branco aqui, para ele ficar bem clarinho, azul céu aqui, bem clarinho. Ó, fiz ele bem clarinho e vou aplicar aqui na última.
Até nem ficou tão diferente quanto o último que fizemos ali, mas ele já ficou mais claro. Ó, já ficou bem mais clarinho. Agora eu vou limpar o meu pincel para escurecer esse azul. Aí que vem o perigo, porque o preto, ele é muito predominante, ele é muito concentrado, então se eu colocar assim uma gotinha de preto pode ser demais. Então eu vou puxar aqui pro ladinho o azul e eu vou pegar assim, ó, uma sujeirinha, só a pontinha do meu pincel de preto para ver se já não vai ser escuro demais. Olha só, já ficou bem escuro, né? Ficou bem escuro. Vou usar um pouco mais de azul para tentar clarear um pouquinho esse meu azul escuro ali. O preto realmente, ele pega mesmo, ele fica muito escuro. Vou usar até mais azul aqui porque ficou escurão mesmo. Ele predomina bastante. E vou aplicar aqui. Ele ficou mais escuro. Um azul mais escuro. Então, vou pegar outra, mas assim, ó, só a pontinha do pincel e um pouco menos até, e misturar para criar aqui um azul mais escuro ainda. Eu não vou usar muito no preto ali, senão vai ficar tudo preto. Ó, mas eu já consegui um mais escuro. Vejam que para escurecer o preto eu preciso de pouquíssimo, então ele acaba sendo até mais fácil e rápido, né, nessa mistura. Então, deixa eu completar ele aqui. Olha só, tá dando uma diferença. Eu vou pegar mais uma sujeirinha de preto ali para aplicar com esse meu azul que já tá mais escuro. Bem pouquinho mesmo. Esse, como é o último, eu vou deixar ele bem escurão mesmo. E não vai ter problema, que é o meu último ali, ó. Fica quase preto, mas ainda lembra um azul. E com uma tirinha formada dessa, você pode fazer... Eu misturei bem pouquinho a tinta aqui, só para conseguir, então, preencher essa tirinha. Mas se você quer, por exemplo, fazer um trabalho que seja monocromático, você pode preparar essas tintas e colocar porções maiores para criar, então, poder ter quantidade suficiente para criar um trabalho todo, né? E pintar um desenho todo monocromático. Então, olha só, a gente criou, então, uma tirinha monocromática, parecida com a da imagem. As cores que melhor vão criar mais quantidade, o azul, o verde, o vermelho é um pouco mais difícil, porque daí ele já vai ali para o rosa e o escuro ele fica bem escuro rapidamente, e o amarelo também é um pouco complicado, mas o meu preferido é o azul, eu acho que é o que mais te dá aí amplitude dessa sequência de cores. Então, como eu falei, vamos conhecer essas fases do Pablo Picasso, para ver como o uso dessas cores pode interferir, então, na interpretação dessas obras e no que quer transmitir, né? Essa fase azul do Picasso foi a primeira fase dele e ocorreu aí entre 1901 e 1904. E nessa fase ele vai retratar, assim, tudo em tons de azul muito escuro, com preto, trazendo uma melancolia muito grande. Porque nessa fase ele tinha, então, perdido um amigo que era muito próximo dele e acabou transmitindo toda essa sensação de tristeza, de melancolia aí, essa depressão nas suas pinturas, tá? E ele acaba representando aí ladrões, crianças de rua, velhos doentes. Ele representa realmente esse lado triste, esse lado depressivo aí que ele né, consegue observar. Já na fase rosa dele, que aconteceu ali de 1904 a 1906, para trazer uma alegria para a vida dele, ele se apaixona, né, por uma jovem e acaba retratando, então, mais alegria nas suas pinturas. Ele deixa essa monocromia toda azul, então, para trazer cores... a fase é fase rosa, mas ele não aplica só rosa e seus tons de rosa na pintura. Ele traz aí mais cor. O que ele vai retratar, então, nessa fase? Circo, muitas personagens circenses, mulheres, crianças, trazendo mais alegria, então, para essas pinturas. Temos exemplos aqui, então, Mãe e Criança, a gente vê que é uma família circense, né, até pela roupa, de 1905, e do mesmo ano também Menino com Cachimbo,
também dele. Então, por mais que ele utilizou azul na roupa desse menino, mas olha todo o fundo, as flores, traz então sim uma leveza e uma alegria, né? Para essa sensação que ele quer transmitir. E do Van Gogh, né? Não poderia deixar de citar, super famoso aí, os girassóis dele, que ele também utiliza a monocromia, né? Apenas tons de amarelo, tendo um pouquinho de verde ali, mas ela é predominantemente amarela. E ele acabou, em termos técnicos aí, tendo muito prestígio, porque foi uma façanha, né, na época. Então, produzir uma tela toda com apenas uma cor e suas tonalidades realmente foi um feito, né, para a época. Ele pintou esses girassóis em 1888. Então, assim fico por aqui, demonstrando como a gente pode usar essa monocromia, né, uma única cor e suas várias tonalidades aí para transmitir desses sentimentos e fazer belas pinturas. Um abraço e até a próxima!